Boa noite, finalmente estamos nós aqui. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo bem. Boa Ótimo. noite. E desculpe aí pelo também, enfim, essa tecnologia, né? Nova, enfim. Mas fazendo o que a gente vai aprendendo. Boa noite a você e boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, Hélio, é uma honra muito grande eu estar aqui com você, participando desse bate-papo. Afinal, não é todo dia que a gente convive ou conversa, né, em rede nacional e apresenta um amigo tão querido como você. Hélio é autor de vários livros. O primeiro dele, Andanças, que conta, ele vai falar um pouquinho. Depois ele escreveu o Quarteto. Depois ele não para de escrever. Ele já escreveu sobre Canudos. Ele tem uma longa história e ele vai contar. Hélio, como você começou a escrever? Bom, Celina, é, foi por uma necessidade de passar para as pessoas a temática da inclusão, né? Para quem ainda não sabe, eu sou tetraplégico, ou seja, eu sou cadeirante. E eu, eu adquiria, né, a deficiência, eu fiquei cadeirante, a partir do acidente de moto. Eu pilotei uma moto embriagado e, por conta desse erro, né, eu caí e quebrei a coluna a nível de pescoço. Por isso, acabei ficando tetraplégico. Então, em 99, eu já tinha 15 anos de experiência de cadeira, né? E eu achei que seria interessante eu passar essas vivências para as pessoas. Eu tinha a intenção de, primeiro, falar um pouco o quanto era importante que as pessoas entendessem que um cadeirante era uma pessoa, vamos dizer, que necessitava viver, né? Necessitava de estar em todos os lugares, né? Trabalhar, estudar, enfim, namorar, participar de esporte, enfim. Mas também eu precisava mandar a mensagem de que é um erro grande você usar bebida alcoólica e dirigir carro, pilotar motos. Seria mais ou menos essas duas mensagens. E aí eu comecei. E aí eu comecei, digo, eu escrevo, mas eu não consigo escrever bastante. Escrevo só frases, né? Devido à limitação da minha mão. Então eu pedi ali aos irmãos e também a umas duas meninas vizinhas para escrever. Eu ditava, elas escreviam em folhas, e aí contei com uma professora que tinha um computador, pouca gente tinha, mas essa tinha, a professora Marta Taveira, que se propôs a digitar. Então, pegávamos o papel escrito pelas minhas amigas ou pelos meus irmãos, ela digitava e foi nesse processo que a gente foi montando o livro, né? Foi uma experiência muito marcante, porque começou um barulho aqui, não sei se está passando aí, mas tudo bem. É, é, foi muito marcante porque, de repente, o livro era lido por adolescentes, por pessoas idosas, por pessoas idosas, é, e as pessoas diziam que tinham assim, gostado da mensagem do livro, e a partir dessa experiência, foi feito outro, que nem o quarteto e outros que a gente vai falar daqui a pouco. No primeiro livro você fala toda essa sua trajetória. No segundo, Quarteto. Eu me lembro do Quarteto, que é um livro bem divertido.
Até que ponto aquela história toda, a história de 4 pessoas, você vai falar um pouquinho sobre ela, até que ponto aquilo é verdade e é ficção, meu amigo? Pois é. Depois de 2 anos, né, que foi bem recebido o livro Andanças, eu senti a necessidade também de falar de outras deficiências. E aí eu fiz uma ficção, é a única que eu tenho, né? Criei uma história onde um cadeirante, um cego, uma surda e uma professora sem nenhuma deficiência, né? Então, esse grupo de 4 pessoas, por isso o nome do livro Quarteto, eles viajam de Petrolina até Bom Jesus da Lapa, que é uma cidade que explora o turismo religioso, uma cidade bonita, enfim. E eu criei essa história, e essa história, ela parte dela é de onda, teórica de carro, e a maior parte da história desse grupo que se locomove é de barco, né? Porque eles fazem o retorno da viagem de barco. De fato, eu posso dizer para você que é uma mistura de ficção e realidade. Por quê? Porque é uma mistura. E eu vou dizer por quê. A história em si, ela, ela foi criada. Vamos dizer que eu montei um roteiro. Agora, durante essa viagem, acontecem vários episódios, e os episódios são reais. A única coisa é que não foi nessa viagem. Eu peguei episódios que ocorreram em locais diferentes, em momentos diferentes, e fiz essa montagem. Inclusive, tem um fato interessante, que um professor, depois que leu a história, ele comentou com a amiga: rapaz, mas e essa cena final aqui, na ponte, no Rio São Francisco? Eu não vi sair essa ocorrência aqui no jornal, porque essa coisa aqui foi espetacular, deveria ter saído nos jornais, eu não vi isso. E aí alguém disse: não, é que na verdade é uma ficção, né? Não aconteceu. Então, em resumo, o filme é uma ficção, a viagem não ocorreu, mas os episódios são episódios que ocorreram com pessoas diferentes em momentos diferentes. Agora, a experiência foi boa, porque você falou aí que o livro é engraçado. Realmente, o que eu mais gostei assim, de ter escrito é porque eu realmente coloco algumas cenas engraçadas. E quando a gente escreve uma história com cenas, né, de humor, a gente também se diverte quando a gente está escrevendo. Então, foi uma experiência muito boa. E eu queria também aproveitar e acrescentar um detalhe. Sem querer, um personagem chamado Juca, que era o cego, ficou sendo, assim, praticamente o protagonista, né? E muitas vezes depois as pessoas procuravam, né? E Juca, cadê Juca? Ele mora onde? Onde está? Então, realmente foi um personagem que pareceu bem real. Ficou muito bem, ficou muito bem. Você também enveredou pelas pesquisas históricas, né? Quando você escreveu o Canudos, né? Você fez uma pesquisa muito bonita e lançou há pouco tempo, Canudos. Foi um livro muito interessante. Você poderia falar um pouquinho sobre ele agora, Hélio? Bom, muito bem. Depois que eu escrevi 3 livros na área da inclusão, né, de pessoas com deficiência, e aí eu fui fazendo contato com vários autores, né, regionais, aqui da região, de fora também, e eu comecei a despertar para a nossa, vamos dizer, a nossa história, a história, né, do Nordeste. E me chamou muita atenção alguns ícones, como Lampião, Antônio Conselheiro, Padre Cícero. E eu comecei a ler. Até então não tinha lido quase que nada, né? Sobre esses. Eu só ouvia falar, tal, mas não tinha lido. Mas aí eu comecei a me interessar e, além de ler vários livros sobre, no caso do Antônio Conselheiro, sobre, né, a Guerra de Canudos, eu também vi muitos vídeos.
E eu achava muito interessante, principalmente os vídeos de depoimentos, depoimentos de filhos de filhos dos conselheiristas, que eram aquelas pessoas, né, que moraram lá em Canudos, a maioria esmagadora morreu, e aqueles vídeos me despertou, né? Eu parto É, do princípio que um depoimento de idoso, de maneira geral, na maioria das vezes, ele é um depoimento que merece crédito, né? certo. E a partir desses depoimentos e de alguns livros que eu li, aí eu escrevi o Canudos, foi uma experiência muito interessante. Quando eu estava quase terminando eu estava já quase que no jeito de mandar para a editora, eu fui lá. Eu fui lá, meu irmão Edinaldo e o poeta Nascimento, né, que é o nosso técnico aí que está nos ajudando aqui na live. E a gente, né, fez uma viagem muito interessante. Foi de um dia só, a gente saiu aqui de madrugada e à noite a gente estava de volta. Então a gente foi lá, tem um museu interessante, um memorial interessante. Fomos também no parque, no local mesmo da guerra, que hoje é aberto para Sim, visitações, sim. né? E muito bom, tá? Como eu tinha acabado de escrever, foi muito bom assim poder estar no local, um guia muito simpático, mostrando ali os pontos principais, e foi uma experiência muito boa, foi muito interessante. Agora, antes um pouquinho de conselheiro, eu tive uma experiência que, para mim, no ponto de vista sentimental, muito interessante. Porque de repente, me despertou de fazer uma árvore genealógica de minha família, né? Eu, Sim, sim. minha avó, minha avó Aurora, ela teve muitos filhos. Ela teve 19 filhos e, como se dizia antigamente, escaparam 14. Sim. E aí um dia eu tenho tantos primos que um dia eu disse, mas eu não sei quantos tenho, né? E queria entender melhor, saber também que era o bisavô, então comecei a pesquisar. Essa pesquisa foi Foi interessante, daí que porque surgiu o Despertar de Aurora, né? foi, exatamente. Porque o que acontece é o seguinte, qual é a grande questão, eu digo, no ponto de vista sentimental, bem interessante? Eu ia na casa dos meus tios, dos tios, de vários Sim. primos, de alguns primos, e esse pessoal foi me passando as informações. A princípio, Celina, eu queria nome do bisavô, enfim, do tataravô, dos primos, tal. Era apenas uma lista de nomes. Mas aí, eu comecei a ouvir coisas que eu não sabia ainda da minha avó Aurora. À medida que eu ia conversando com os parentes, conversei com alguns, inclusive, de 80, de 70 e tantos anos, e eles iam me colocando histórias. Resultado, eu comecei a fazer anotações, né? Lembro até que eu estava na casa de uma das primas, e lá eu comecei a me empolgar com os episódios de minha tia falando, e minha prima disse, isso dá um livro. Até aquele momento, a ideia era apenas de fazer De conhecer uma a árvore família. genealógica. Exatamente, fazer uma árvore simples, genealógica. Mas a partir dali que ela despertou, eu continuei a pesquisa, mas já, né, anotando mais, Já é, com fazendo, outros olhos. exatamente, fazendo mais anotações. Inclusive pegando fotos, bastante fotos, onde tinha, eu ia pedindo emprestado, ia salvando, ia tirando cópias depois, né? Resultado, foi uma experiência muito interessante e foi a partir daí que acabou saindo o livro O Anoitecer de Aurora. Anoiteceu, deixa eu Foi despertar, desculpa. não, não, mas eu também errei agora. É o Amanhecer de Aurora. É porque eu estou fazendo aqui. Amanhecer. Ó, tá vendo? Não é nem anoitecer nem despertar. É o Amanhecer de Aurora, que foi a primeira experiência com histórias, né? Com história. Inclusive, Resultado. ele tá na minha lista para eu ler, viu? Eu tô com ele Sim. ali para ler. É porque eu tô com uma série de livros para ler, aí tô pegando a sequência.
E a Aurora é o único livro seu que eu ainda não li, viu? Mas Ótimo, os outros eu já li todos. pois eu fico contente em saber que você está, né, com ele na lista para ler. Que bom. Eu fico muito feliz que você tem interesse em ler, viu? Ele tem uma família muito bonita. Mas a gente fala já sobre essa questão da sua família bonita. Vamos falar ainda da sua arte, da sua literatura, não é? Como é que você fez? Depois de Aurora veio o Conselheiro, depois de Conselheiro veio o último, que é qual Foi. mesmo? O É mais o interessante de Assombros, todos, pois é, Assombros de Lampião. Os Repare, Assombros de é, Lampião. Assombro de Lampião, né? E o Assombros Verdadeiras vem de... presepadas. Isso, exatamente. Bom, depois da experiência do Amanhecer de Aurora, eu... E aí, depois de Aurora foi que veio de Conselheiro, e aí eu pensei, eu digo, pô, mas o Conselheiro, um ídolo, né? Um cara tão, enfim, um líder espiritual, comunitário, enfim. E eu comecei também a me despertar para falar de mais ícones. E aí estava Lampião, que seria, né, talvez depois dele o mais famoso, o mais conhecido. E Hum, aí eu quero colocar aqui importante que eu tinha ido ao lançamento do livro aqui de Haroldo Leão, que ele lançou em sim. 2013, um excelente livro, né, sobre Lampião, que foi o primeiro que eu li, né? Eu tinha lido o livro dele e primeiro reli o livro dele. Quando eu me despertei, né, para escrever sobre Lampião, então eu reli o livro de Haroldo e outros livros. E aí a minha surpresa é que se os vídeos me ajudaram muito no livro sobre Canudos, imagine falar sobre Lampião. Rapaz, a quantidade de vídeos, de documentários sobre Lampião que tem na internet assim, é surpreendente. Imensa, é imensa. Entendeu? Surpreendente. Isso. E aí eu comecei a ver esses vídeos, né? Tem alguns canais, eu acho que, se eu não me engano, 5 ou 6 canais, onde o pessoal posta mais sobre o tema do cangaço, né? Um deles é o de Aderbal Nogueira, que foi o primeiro que eu conheci, e conheci através da Fabiana Lúcia, nossa colega da UBE, né, que é outra pessoa do Petrolina muito ligada à temática do cangaço, além de Haroldo Leão, tem também a Lúcia, nossa colega da UBE do Petrolina, É, Ana. e que me ajudou também, né, e esses canais, falei aqui do Aterbal, tem o canal do Robério, são vários, eu até tenho pena que eu enfim, não fiz a lista aqui para colocar agora, mas o que eu quero dizer para você é que eu assisti centenas de vídeos, vídeos que vai de 2, 3 minutos a 1 hora, 1 hora e meia. E fiquei, confesso, apaixonado pelo tema, que é um tema que realmente fascina, né? A gente vai querendo saber mais e a partir desses vídeos, de algumas outras pessoas que gostam do tema e que também me ajudaram, eu Colocar o microfone mais próximo, que está cortando muito a sua fala. Você tem fone de É, ouvido? eu vou pedir aqui minha filha para ir pegar um fone de ouvido Porque para a fica gente melhor. colocar, para tentar Porque melhorar. fica melhor, É, está cortando muito. Olha, está entrando muita gente. Já estamos com 10 pessoas nos assistindo, viu? Alguns que companheiros da maravilha. UBE, Graciele Sim, Nascimento, Ana Rosa, que Cida bom. Muito, Pinheiro.
Sertão Poeta, Sueli Martins, e a minha prole também, Emanuel, Cléucia, Janaína, Valquíria, estamos aí assistindo. Cida, Que bom. dando boa noite. Boa noite, Cida. Vamos colocar aqui o fone em Hélio para ficar melhor, porque está cortando a fala dele. Está pronto? Pronto. Pois é. Pronto. Depois que você Coloquei fez... o fone, né? Espero que tenha melhorado um pouquinho. Ah, ótimo. Porque Ótimo. a gente vai fazendo e aprendendo, né? Vai aprendendo, vai ajustando. Pois é, depois de toda essa sua dissertação sobre sua obra, eu queria falar sobre essa questão de você, como cadeirante, como uma pessoa que luta aqui em Petrolina no cenário da inclusão, as dificuldades que você enfrenta e as vitórias que você alcançou. Olha, na verdade, em relação à vitória, o fato de eu hoje, enfim, ter o meu trabalho, né, ter a família, ser uma pessoa, vamos dizer, incluída, né, na sociedade, eu devo muito ao grupo FCD, que era um grupo que tinha em Petrolina, que me acolheu. Eu tinha 2 anos e meio que tinha me acidentado, né, relativamente novo, como uma pessoa com deficiência. E esse grupo que existia aqui em Petrolina me acolheu no ponto de vista de dar essa união, da gente conversar, de me dar força, né, força psicológica. Então, foi assim, esse grupo que tinha Rosa Lúcia, Josué de Souza, pessoas que já faleceram, foi assim, importantíssimo. Para quem tem deficiência, Celina, participar de um grupo que tenha pessoas com deficiência, ou estar na escola e se engajar de algum movimento, alguma atividade esportiva, alguma atividade cultural, é muito importante para essa pessoa. Quem tem deficiência quer mesmo interagir, conviver, participar. Inclusive, Hélio, eu tive a felicidade de assistir sua colação de grau, viu? Eu estava no auditório no dia que você se formou. Foi uma alegria muito... Maravilha! Viu? Uma alegria muito... Pois é, rapaz. Aquele dia foi interessante porque ali estava fechando 4 anos e meio, né, de frequência na faculdade. E essa frequência foi possível porque meus 3 irmãos que moram aqui se prontificaram a ficar me levando. Por que eu estou dizendo 3 irmãos? Porque os 3 fizeram o curso de história, de biologia, e fizeram em momentos diferentes. Então, à medida que um fazia e terminava, e o outro assumia. O outro assumia, então, isso. Exatamente. Então, foi interessante. E no dia, como a minha formatura foi em matemática, foram só 3, né? Sim. 3 alunos, né, que se formaram naquele dia. Mas eu coloco isso no livro Andanças, que eu fiquei tão nervoso, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu fiquei muito nervoso no momento que eu não vi que quando o pessoal subiu a cadeira, tinha lá, acho que 5 degraus, para chegar no palco, né? Isso. O local onde estava a mesa. Então, quando juntaram ali umas 4 pessoas, meu irmão, mais 3, me subiram lá nos degraus, né? E eu subi o canudo, eu fiquei tão nervoso que eu não vi depois que o pessoal, todo mundo, o auditório todo ficou de pé, me aplaudiu, mas eu nervosismo foi tão grande que eu nem vi direito. Fui perceber, quando já estava descendo, que alguém disse, olha, todo mundo ficou de pé. Eu fiquei, Maria, muito, foi muito emocionante, feliz, né? As suas demais. Conquistas têm sido muito frequentes, muito emocionantes, né? Você inclusive, pessoa... pode completar. Sim, você é uma pessoa que, na verdade, você inspira muitas outras pessoas aqui dentro de Petrolina, viu? Você é uma inspiração. Você é minha amiga e você é uma mulher bondosa, eu fico feliz, viu, com o seu comentário. Cida Pinheiro, ela é um exemplo de vida, precisa meditar, viu? Inclusive, Cida, ela
eu falei aqui de pessoas com deficiência e eu tive muito apoio não só das pessoas com deficiência, mas também das pessoas que não têm deficiência, mas são muito sensíveis, né? E Com Cida é uma certeza. delas. Cida é um exemplo de mulher, de mãe, de poetisa que Tudo. me enche também É uma amiga digamos, maravilhosa. inspiração. Quero aproveitar e mandar um abraço para ela, agradecer por ela estar prestigiando e também as outras pessoas da UBE e os demais ouvintes. Eu Exato. queria aproveitar e dizer que eu fiz matemática na UBE e 2 anos depois eu fiz a especialização lá também. Sim. Então a UBE